feira, praticamente todos sem eletricidade, ainda que tenha havido umas quantas pessoas, nomeadamente pessoas que até são próximas, porque são membros da Copérnico, que conseguiram manter eletricidade em suas casas, e o João Miranda Santos falará sobre como garantir essa questão e, enfim, o custo-benefício de ter um sistema desses. Obrigada a todos mais uma vez e, João Miranda Santos, o palco é teu. Obrigado, Carla. De facto, estas situações que nos tiram da nossa zona de conforto está comprovado que nos motivam bastante. Portanto, temos aqui muitas pessoas interessadas no tema, o que é ótimo. E então vou tentar falar um pouco desta questão que nos traz aqui hoje. Vou só partilhar aqui o meu ecrã. Penso que é assim. Já estão a ver? Sim. Sim, já está tudo ok. Boa. Só preciso passar isto aqui. Bem, como está aqui muita gente, nós fazemos sempre aqui uma introdução para contextualizar a Copérnico. Então, especialmente hoje, que há muita gente, provavelmente haverá alguém que não conhece bem a Copérnico. Portanto, de forma muito breve, a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, que já fez 11 anos de vida. Começou em 2013 com um grupo de pessoas que se queriam juntar para poder, em conjunto, investir em produção de energia renovável, e conseguiram começar um projeto que atualmente já tem mais de 6.400 pessoas envolvidas, e que trabalham em diferentes áreas. A área mais antiga e uma das principais é a parte da produção. Nós temos projetos de produção fotovoltaica descentralizada, tipicamente em parceria com entidades do terceiro setor ou com empresas que sejam membros também da cooperativa, que são financiados pelos membros da Copérnico, e que permitem poupar estas entidades na sua fatura de eletricidade. Depois também temos a área da comercialização, em termos de pessoas envolvidas é maior. A Copérnico é uma comercializadora em mercado livre, portanto qualquer ponto de consumo de eletricidade em Portugal continental pode ser fornecido com energia através de um contrato de comercialização com a Copérnico. Temos uma tarifa dinâmica, que é uma coisa muito interessante no contexto atual da transição energética que vivemos. Portanto, o nosso preço de energia varia de acordo com o mercado, e basta ser membro da cooperativa para poder ter o contrato com o Copérnico. Depois prestamos serviços energéticos a entidades externas que solicitam determinados serviços, ultimamente muito na área também das comunidades de energia, que tem sido requisitado muito o nosso know-how para ajudar no estabelecimento desses projetos. E damos apoio noutra área, tentamos dar apoio em consultas públicas relacionadas com a área de energia. Queremos que sejam influenciadas essas consultas por aquilo que nós achamos que é a visão certa do setor, e participamos também em muitos projetos europeus nesta área para podermos adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento também para o nosso país e contribuir para o desenvolvimento da área. Enfim, isto de uma forma muito breve, falar daquilo que é Copérnico e o que faz. Indo ao tema de hoje, enfim, tenho que começar por alguns pressupostos base para podermos estar nesta conversa com um entendimento comum do que é que tudo isto implica, não é? E o principal pressuposto base, posto assim de uma forma simples também, eu diria que é este. A eletricidade que nós consumimos nas nossas casas não é uma fonte de energia, como muitas vezes nos referimos a ela, mas é sim um método de transportar energia. Okay?
Portanto, nós não temos eletricidade de forma espontânea em lado nenhum. A eletricidade é produzida ou é transformada a partir de outra fonte de energia neste método de transporte, e a eletricidade depois é usada para transportar energia entre pontos distantes ou diferentes. E isto implica que, de facto, uma das características fundamentais deste método de transporte, como qualquer método de transporte, é que não pode ser armazenado, ou seja, a eletricidade em si não é armazenável. A eletricidade só é, de facto, o movimento que existe da energia neste formato. E que, curiosamente, pelo menos na minha opinião, é o método de transporte mais flexível para utilizarmos ou transportarmos a energia. Não é? O que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos usar este método para transporte a partir de muitas fontes diferentes, como fazemos atualmente. Portanto, podemos converter várias fontes de energia em eletricidade na origem, e depois, na utilização, também podemos converter esta eletricidade em muitas aplicações diferentes, como também se faz atualmente. A eletricidade é usada para muitos fins, e, portanto, isso torna este método, de facto, muito flexível e, por isso, muito interessante, e é por isso que é amplamente utilizado. Portanto, isto é um pressuposto base que temos de ter em mente quando estamos a pensar nisto. Depois vai ter implicações no que vamos ver mais à frente, mas é importante termos esta consciência real, né? Que a eletricidade estamos a falar mais do transporte e não da fonte da energia. A consequência disto é que a produção e o consumo, quando estamos a falar de eletricidade, são um par inseparável, ou seja, em qualquer instante, num sistema elétrico, nós temos que ter sempre aqui um equilíbrio total entre a energia que estamos a produzir e a energia que estamos a consumir. Okay? Portanto, isto é um pressuposto inevitável do sistema elétrico ou dos sistemas elétricos, é que este equilíbrio tem que existir e tem que ser, e é instantâneo, ou seja, não é um equilíbrio feito ao mês ou ao dia, é um equilíbrio instantâneo. Em cada instante isto tem que acontecer. Isto ajuda-nos um bocadinho a perceber como é que aconteceu um apagão, e ajuda-nos também a perceber como é fantástico que não aconteçam mais, não é? Ou seja, temos um sistema elétrico, neste caso, pelo menos da Península Ibérica, mas também com ligações ao resto da Europa, e de facto que este sistema garante, todos os dias, a toda a hora, é que este equilíbrio entre a produção e o consumo existe e não falha, não é? E por isso é que não há apagões, e houve de facto, foi uma coisa extraordinária, que pronto, não se espera que aconteça, mas de facto que só revela quando o sistema carece deste equilíbrio. Este gráfico, pronto, fui buscar este gráfico, é o gráfico que nos dá, no dia do apagão, aqui a relação entre a produção de eletricidade e o consumo. Este gráfico ajuda-nos a ver várias coisas, tem que haver de facto este equilíbrio entre a produção e o consumo. Ou seja, temos aqui as diferentes fontes com diferentes cores e que no seu somatório nos dão aqui o total da produção num determinado instante, e depois temos esta linha preta que nos dá o consumo. Ok? É claro que aqui poderão logo dizer-me que não há de facto coincidência entre uma coisa e outra. Mas há efetivamente, ou seja, esta linha preta é o consumo de eletricidade em Portugal, Portugal continental, claro, as ilhas não estão ligadas ao mesmo sistema elétrico, são ilhas. Portanto, esta linha preta é o consumo de energia em Portugal, e portanto este período em que o consumo é inferior à produção, isto significa simplesmente que nós estamos a exportar eletricidade para fora do nosso sistema elétrico,
no nosso caso, a única hipótese que temos para o fazer é com Espanha, né? Portanto, de facto, neste período aqui, a partir da meia-noite até mais ou menos às 8 da manhã, neste dia estivemos a exportar eletricidade, também é importante falar nisso, porque só falaram depois do período a seguir, só se ouviu falar do período a seguir na comunicação social, portanto é importante também vermos que antes estivemos a exportar bastante eletricidade, e depois das 8 da manhã, mais ou menos, este equilíbrio é garantido para além do consumo, é garantido então com esta linha preta mais fininha que respeita aqui a linha da produção, que é o consumo mais o armazenamento, ou seja, estamos de facto a importar eletricidade, mas uma boa parte desta produção estava a ser armazenada, portanto não era consumo em sentido real, mas era consumo em sentido lato, porque de facto estávamos a ter um consumo, porque o armazenamento implica um consumo, mas não é o consumo de utilização, é o consumo para armazenamento. Okay? Portanto, estas três coisas que tem que haver o equilíbrio instantâneo entre a produção e o consumo, ou a produção e a utilização, se quisermos dizer assim, para incluirmos também o armazenamento. E este gráfico revela-nos também isso que temos. Quando isso não acontece é porque estamos ou a exportar ou a importar e a armazenar. São duas coisas boas e úteis relacionadas com o facto de termos o nosso sistema elétrico ligado ao sistema elétrico, a um sistema elétrico maior. No nosso caso é apenas com a Espanha, mas através de Espanha também ao resto da Europa. Indo ao caso concreto da nossa maior preocupação, que é os nossos sistemas individuais e aquilo que nós podemos controlar mais diretamente, que é aquilo que temos em nossa casa, e também para responder um pouco à questão que surgiu para muitos dos autoconsumidores, portanto, às pessoas que já têm um sistema de produção de eletricidade através de painéis fotovoltaicos, tipicamente em sua casa, mas que se viram confrontados com o facto que, apesar disso, e apesar de estar sol, efetivamente, que estava, ficaram na mesma sem abastecimento de eletricidade em sua casa. Portanto, isto prende-se com uma questão que é, existem dois tipos de sistemas principais que nós podemos ter quando vamos de autoconsumo. Podemos ter um sistema ligado à rede, que é aquele que tipicamente os autoconsumidores que se queixaram disto têm, ou seja, um sistema em que nós temos a nossa produção fotovoltaica na nossa casa, mas ao mesmo tempo temos a nossa ligação à rede, ou seja, temos um computador de eletricidade que nos liga à rede pública e ao qual está associado um contrato de consumo de eletricidade e pelo qual pagamos essa utilização. E depois temos também a possibilidade de ter sistemas isolados, ou seja, são sistemas em que eu não tenho uma ligação à rede, mas tenho a minha produção e tenho que ser autossuficiente com essa minha produção. Estes sistemas isolados, na maior parte das situações, são difíceis de atingir, ou seja, mesmo as pessoas que têm a capacidade de armazenamento nos seus sistemas fotovoltaicos de autoconsumo acabam por ter sempre alguns dias no ano em que não conseguem garantir o abastecimento de eletricidade em sua casa com o seu sistema de autoconsumo e, portanto, se estivessem isolados, iriam ter falhas de abastecimento ou iriam ter que gerir o seu consumo em função da capacidade que tinham de produzir ou de utilizar energia armazenada. Nos sistemas ligados à rede, há a opção, de facto, de ter armazenamento de energia ou não ter armazenamento de energia. E esta opção permite tirar um partido maior do nosso sistema, como vamos ver a seguir.
Existe ainda a opção, aqui está esta seta entre a casa e a rede pública, existe ainda a opção de exportar ou não a eletricidade para a rede. Portanto, no mesmo sistema ligado à rede, nós podemos estar a exportar a eletricidade quando temos mais produção do que a que estamos a consumir, ou não. Podemos optar por não o fazer. Portanto, as duas possibilidades existem. Então, se eu tenho produção de eletricidade em minha casa, porque que eu fiquei sem eletricidade durante o apagão? É esta a grande questão. Considerando um sistema típico em que tenho produção e tenho a ligação à rede nos dois sentidos, porque que isto aconteceu? Isto aconteceu porque no sistema de produção fotovoltaica nós temos os módulos fotovoltaicos e temos o nosso sistema elétrico da nossa casa. Mas eles não são, em termos elétricos, não são equivalentes. Os módulos fotovoltaicos produzem eletricidade em corrente contínua, com uma determinada tensão. Se for um módulo, atualmente é à volta de 48 volts, mas isto depois, quando temos mais módulos, a tensão é maior, mas aqui o mais importante é o facto de a corrente, a característica desta corrente é ser corrente contínua, enquanto que na nossa instalação elétrica da nossa habitação, e portanto todos aqueles aparelhos que nós utilizamos em casa que dependem de eletricidade, trabalham de facto num sistema de corrente alternada a 230 volts, que é a tensão standard do sistema elétrico. E portanto, para fazer esta ligação entre uma coisa e outra, nós dependemos de um aparelho que é o inversor, que é de facto o aparelho que converte a eletricidade produzida nos módulos fotovoltaicos na eletricidade que nós usamos em nossa casa. Portanto, é este aparelho que chamamos inversor. Já agora, só aproveitar para dizer que de facto os módulos fotovoltaicos, também nos compete um bocadinho a ir aumentando a literacia energética dos nossos membros. Portanto, eu aproveito para dizer isto: os módulos fotovoltaicos são de facto especiais naquilo que, entre os vários métodos que existem para produzir eletricidade ou para converter outra fonte de energia em eletricidade, porque os módulos fotovoltaicos de facto convertem diretamente energia, a radiação solar, neste caso, em eletricidade. Okay? Portanto, é uma conversão direta, enquanto que a maioria dos outros sistemas que nós usamos para produzir energia, a grande maioria são todos baseados na conversão de movimento ou energia mecânica em eletricidade. Portanto, quer seja uma central hidroelétrica, quer seja um gerador eólico, quer seja uma central térmica, gás natural ou ciclo combinado, todos estes sistemas se baseiam num sistema, numa turbina, né? Alguma coisa que tem movimento e que esse movimento é convertido em eletricidade. Portanto, de facto, aqui nisso os módulos fotovoltaicos são especiais, porque é uma forma de produção de eletricidade que não está associada ao movimento, mas está, de facto, associada diretamente à radiação. Mas era só um pormenor. Portanto, voltando aqui ao inversor, o inversor é, de facto, um elemento essencial para podermos fazer esta conversão e podemos utilizar a energia que é produzida nos módulos fotovoltaicos, utilizá-la na nossa instalação em casa. Mas o inversor, como qualquer outro equipamento, precisa de ter alimentação elétrica para funcionar. Ou seja, isto não é um defeito dele, é uma característica. O inversor não consegue estar a fazer esta operação de converter a eletricidade se ele próprio não estiver a ser alimentado, e não é essa alimentação. Para ele poder trabalhar, a alimentação não pode ser feita diretamente da eletricidade que está a ser produzida nos módulos fotovoltaicos, porque essa eletricidade tem que ser, digamos assim, trabalhada, não é? Ele precisa de pegar naquela eletricidade e convertê-la, e portanto, para fazer isso, não pode fazê-lo alimentado por ela própria, porque ainda está num formato
bruto, digamos assim, para ser mais fácil de entender. Portanto, este aparelho precisa de facto de ter a alimentação elétrica e esta é a principal razão pela qual, numa situação de falha de energia em nossa casa, a nossa produção fotovoltaica deixa de funcionar. Portanto, não tem a ver com segurança, porque isso seria contornável, não tem a ver com qualquer outra questão, tem a ver só com isto. É um aparelho que tem uma função e para funcionar precisa de estar alimentado, e essa alimentação tem que ser externa, não pode ser do sistema que ele próprio está a controlar, que são os módulos fotovoltaicos. Portanto, esta é a razão pela qual ficamos sem abastecimento de eletricidade, mesmo tendo uma fonte de produção na nossa casa. Ao mesmo tempo, também é importante ter em consideração, por aquilo que já dissemos inicialmente, desta necessidade de ter um equilíbrio permanente e instantâneo entre a produção e o consumo. Também é importante olharmos para um gráfico exemplificativo daquilo que é a produção de um sistema fotovoltaico, aqui a verde, e o consumo de uma casa, neste caso. E é importante nós percebermos que eles de facto não coincidem, não é? Ou seja, existem muitos instantes em que a produção e o consumo não estão alinhados, não é? E portanto, mesmo que o nosso inversor trabalhasse de forma autónoma, sem precisar da alimentação da rede, íamos ter aqui mais um problema adicional, que era esta questão de conseguirmos adequar e manter este equilíbrio instantâneo entre a produção que aquele sistema fotovoltaico nos poderia dar e o consumo que a nossa casa estaria a ter em cada instante, né? Portanto, mesmo que o inversor funcionasse e não tivesse esta característica que não lhe permite funcionar sem a alimentação da rede, íamos ter um problema adicional, que era ou tínhamos mais produção do que consumo, que também não é muito grave, porque o investidor sabe gerir isso, mas o grave seria termos mais consumo do que produção. Ou seja, vamos imaginar que o meu investidor, os meus painéis fotovoltaicos estão a produzir 1 kW num instante, e se eu ligo a máquina de café para tirar um café, porque está mesmo a apetecer àquela hora da manhã, a máquina de café para aquecer vai consumir 2 kW. Portanto, no momento em que eu ligar a máquina do café, vou ter um apagão local, porque o meu sistema não vai conseguir gerir este desequilíbrio entre o consumo e a eletricidade. Okay? Portanto, isto também seria uma impossibilidade para um sistema fotovoltaico, mesmo que o inversor pudesse pô-lo a trabalhar. Portanto, a única forma para nós conseguirmos funcionar com o nosso sistema de produção de eletricidade caseiro, conseguimos tê-lo a funcionar em caso de uma falha de energia do abastecimento da rede pública. A única solução é nós termos uma fonte alternativa de alimentação que conseguisse, de facto, dar energia ao nosso inversor para ele poder gerir a produção dos módulos fotovoltaicos e assim poder estar a alimentar e a produzir eletricidade ou fazê-la chegar à nossa instalação de consumo. Portanto, esta fonte alternativa tipicamente poderá ser uma bateria para armazenamento, mas da mesma forma não basta estar a alimentar o inversor, mas é preciso que esta fonte alternativa, este sistema de armazenamento, para além de alimentar o inversor, que consiga, tenha capacidade, não é? Tenha potência e capacidade de armazenamento para conseguir fazer com que o tal equilíbrio entre a produção e o consumo seja garantido, seja assegurado a cada instante, não é? Portanto, se os meus módulos fotovoltaicos só estiverem a produzir em um determinado instante 1 kW e eu ligar a máquina de café que consome 2,
o outro kilowatt tem que vir necessariamente do meu sistema de armazenamento, não é? Portanto, o sistema de armazenamento tem que ter essa capacidade e tem que estar dimensionado de forma a garantir isso. Portanto, não basta dizer que tenho um sistema de armazenamento para garantir que a minha casa continua a trabalhar sem problemas no caso de um apagão. É preciso que o meu sistema de armazenamento de facto tenha capacidade para alimentar os consumos que eu quero ter na minha casa numa situação dessas. Okay? Portanto, sempre estas duas questões temos que garantir este equilíbrio. Para podermos ter um sistema de armazenamento e termos esta garantia de abastecimento de energia ao nível local, algumas coisas temos de ter em consideração. Uma delas é que só os inversores chamados híbridos é que permitem utilizar armazenamento, mas mesmo assim nem todos os inversores híbridos permitem o funcionamento sem alimentação da rede. Ou seja, um inversor híbrido é aquele inversor que tanto pode funcionar tanto faz a conversão de energia dos modos fotovoltaicos, como faz também a gestão da energia do sistema de armazenamento, mas alguns inversores híbridos fazem isto, mas mesmo assim, se houver uma falha no abastecimento da rede pública, eles não trabalham na mesma. Portanto, é preciso, para além de serem híbridos, que permitam, de facto, o funcionamento sem a alimentação da rede. E depois, claro, a explicação de porque que a maior parte dos sistemas fotovoltaicos que existem instalados nas nossas casas não têm inversores híbridos. Por facto, os inversores híbridos são tipicamente mais caros do que os inversores simples de ligação à rede e, portanto, de facto, na maioria das instalações em que não está previsto utilizar armazenamento, sistemas de armazenamento, são instalados inversores que não são híbridos. De facto, são mais baratos e, portanto, baixam o custo da instalação. Por outro lado, também é importante ter esta consideração que é as instalações elétricas estão projetadas para serem alimentadas a partir da rede. E, portanto, a capacidade de funcionamento com uma fonte de alimentação alternativa, como sendo, neste caso, um sistema de fotovoltaico com armazenamento, que permita o funcionamento isolado da rede, este funcionamento requer uma adaptação na instalação, porque, de facto, toda a instalação elétrica está pensada para ter um ponto onde é injetada a energia que vem da rede, e a partir daí é que existem proteções, existem dimensionamentos de cabelagem, tudo está pensado a partir deste formato de cima para baixo, portanto, do ponto de alimentação da rede para a instalação que consome. E, portanto, quando estamos a introduzir aqui outro ponto de produção, mas mais importante que isso, um ponto de autossuficiência, se quisermos assim dizer, de facto a nossa instalação tem que ser revista de forma a que ela possa efetivamente funcionar independente e desligada da rede, garantindo que funciona bem, né? sem haver problemas de segurança nessa instalação por não estar a ser respeitado o fluxo original da energia. Okay? Portanto, estas três considerações são importantes quando nós percebemos que há várias coisas envolvidas. Claro que uma instalação deste tipo tem que ser sempre feita por uma entidade que saiba o que está a fazer, né? E tem que ter isto em consideração. Então, quais é que são as soluções que existem para não ficar desligado em caso de apagão? Então, para quem já tem painéis fotovoltaicos, antes de mais é preciso verificar qual é que é o tipo de inversor que está instalado naquela instalação de painéis fotovoltaicos. Se for um inversor híbrido e permitir o funcionamento isolado, então basta adicionar à nossa instalação baterias para podermos ter capacidade de armazenamento. Se o inversor não for híbrido ou não permitir o funcionamento isolado,
para além das baterias, é necessário também instalar ou outro inversor, ou pelo menos um equipamento complementar que existe e que permita fazer esta gestão, efetivamente, do funcionamento em modo isolado, portanto, sem alimentação da rede. Portanto, os equipamentos estão lá todos, mas é preciso um equipamento complementar que assegure que o sistema funciona quando não há alimentação da rede e como é que ele funciona, né? Portanto, esta gestão. Portanto, para quem já tem painéis fotovoltaicos, é isto. Está uma fotografia exemplificativa, portanto, dos equipamentos que temos aqui numa parede, numa zona técnica, e de um sistema de armazenamento aqui em baterias por baixo desses equipamentos, só para exemplificativo. Para quem não tem painéis fotovoltaicos e pode ter, então nesse caso o ideal será optar por uma instalação de raiz já com bateria, com armazenamento e com um inversor que permita de facto o funcionamento isolado, portanto um inversor híbrido que permita que trabalhe na mesma sem alimentação da rede. Portanto, quando se está a começar do zero é mais simples. Para quem não pode ter painéis fotovoltaicos, por exemplo, imagine que eu vivo num local, não tenho uma cobertura disponível, não tenho um local onde eu possa instalar painéis fotovoltaicos, é possível na mesma eu ter um sistema que me permita e que me garanta o fornecimento de eletricidade à minha instalação, em caso da rede não estar a alimentar a minha instalação. Isso é possível na mesma. Eu posso ter um sistema de armazenamento autónomo que faz também essa gestão do funcionamento isolado, mesmo sem ter um sistema de produção. Aqui pus algumas fotografias também exemplificativas, que são na mesma sistemas de armazenamento, mas são sistemas mais apresentáveis e compactos para quem não tem um local onde possa ter uma zona técnica e tenha que colocar estes equipamentos em zonas mais normais da casa. Existem, de facto, equipamentos até esteticamente pensados para poder conviver em espaços habituais da casa. Portanto, é possível também ter esta capacidade de não ficar desligado mesmo nestas situações. Depois, outras soluções, eu diria mais de emergência, mas, enfim, já que estávamos a falar deste assunto e estamos a falar de eventos bastante extraordinários, podem ser soluções a considerar. Existem aquilo que se chamam estações de energia portáteis, que basicamente são uns pequenos caixotes que têm tudo lá dentro, têm uma bateria e tem também o sistema que permite gerir essa bateria e que depois tem tomadas, portanto é como se fosse um power bank que nós usamos para o telemóvel, mas para ter em casa, para os equipamentos de casa. Portanto, aqui a ideia não seria necessariamente ficar a alimentar a casa de forma normal, mas poderia ser só garantir a energia para aqueles equipamentos que nós queremos mesmo que não falhem. Portanto, aqui podíamos ligar equipamentos diretamente com um sistema destes. São sistemas portáteis, portanto, são sistemas que não requerem uma instalação propriamente dita. E depois, claro, no contexto atual, há duas soluções que têm que ser faladas relacionadas com os veículos elétricos, que é o Vehicle to Grid, que é esta solução que nos permite alimentar a nossa instalação elétrica de casa a partir da bateria do nosso veículo elétrico. Portanto, da mesma forma como carregamos o nosso veículo elétrico a partir da nossa instalação de casa, nos veículos elétricos mais recentes, principalmente, eles têm esta capacidade de inverter o sentido da alimentação e ser o próprio veículo que fornece energia à instalação da casa e que pode ser também uma solução para
para não ficar desligado. As baterias dos veículos elétricos são, comparativamente com as baterias que tipicamente se instalam num sistema de autoconsumo, as baterias dos veículos elétricos são muito grandes, né? Porque a mobilidade elétrica tem um consumo muito elevado, portanto as baterias são de facto muito grandes e, portanto, um veículo elétrico recente tem perfeitamente capacidade de alimentar a instalação elétrica de uma casa durante algum tempo, sem dúvida. E depois também relacionado com os veículos existe uma solução mais simples ou mais individual, que é o Vehicle to Load, em que nós podemos, também nos veículos que o permitem, podemos ter uma tomada, digamos assim, que encaixamos no sítio de carregamento do nosso veículo elétrico e que nos permite ligar lá qualquer equipamento que queiramos pôr a funcionar. Portanto, aqui não seria para alimentar uma casa inteira, mas para alimentar um ou dois equipamentos, portanto, no mesmo formato de uma estação de energia portátil, mas aqui não ter um caixote só para isso, mas usarmos o nosso veículo elétrico para esse fim. Portanto, são duas soluções que faz sentido serem consideradas neste contexto e que estão disponíveis atualmente. Portanto, as soluções para não ficar desligado são estas, mas temos uma questão base que é muito importante e é muito relevante, que é os sistemas de armazenamento têm efetivamente um custo muito elevado. Enfim, não vou estar aqui a entrar muito em valores, porque as propostas comerciais são muito, muito variáveis, mas para termos aqui uma ordem de grandeza, posso dizer, por exemplo, que um sistema de produção fotovoltaica de 5 kW, portanto, módulos com 7 kWh de armazenamento, seria assim um sistema que pudesse garantir uma casa com consumos moderados, pudesse garantir que ela funcionava de forma isolada. Um sistema destes poderá custar, digamos, à volta de 8.500 euros, enquanto que o mesmo sistema, sem o armazenamento, já custará à volta de 5.500 euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença muito grande para termos esta capacidade de estarmos isolados da rede. Portanto, a pergunta que podemos fazer é, de facto, quanto é que vale eu garantir o meu abastecimento de energia na minha casa na eventualidade de um apagão, que é, de facto, uma eventualidade. E se este custo extra compensa isso ou não. Portanto, é de facto aqui a questão racional que se poderá fazer. Mas, ao mesmo tempo, também é importante dizermos que os sistemas de armazenamento não servem só para os apagões, não é? Todos os dias eu posso beneficiar de armazenar energia de duas formas principais. A primeira é, tendo um sistema de produção fotovoltaico, eu posso deslocar a minha produção, que tipicamente no doméstico, no setor doméstico, a produção não coincide de todo com o consumo, né? Portanto, tipicamente a produção é durante o dia, quando há sol, e o consumo é a partir do final da tarde até à noite, onde já não há sol, né? Portanto, o sistema fotovoltaico doméstico é um sistema, digamos, desequilibrado à partida, ou seja, a capacidade que eu tenho de aproveitar a produção fotovoltaica é sempre reduzida e, portanto, o armazenamento é a solução que eu posso usar para fazer com que o meu sistema fique equilibrado entre a produção e o consumo, deslocando então esta energia produzida, armazenando-a e deslocando-a para o horário de consumo. O outro benefício que se pode tirar dos sistemas de armazenamento é também armazenar energia da rede quando esta energia é mais barata, para depois a poder usar quando a energia na rede está mais cara, e eu aí poderei usar a energia que armazenei e, portanto, estou a consumir, estou a reduzir os meus custos de consumo. Portanto, aqui, claro, é óbvio que não podemos deixar de falar na tarifa dinâmica da Copérnico e no previsor de preços, que nos permite, de facto,
ver isto claramente, né? Portanto, para o dia de hoje, se eu tiver um sistema de armazenamento que me permita armazenar energia entre a 1 e as 6 da manhã, esta energia vai-me custar menos de quase um terço do preço, não, menos de um terço do preço do que ela me custará se eu for comprar à hora de fazer o jantar. E, portanto, aqui é inequívoco o benefício que eu posso tirar de ter armazenamento. E, portanto, é inequívoco que aquele custo extra do armazenamento mais rapidamente é compensado com esta gestão que eu posso fazer da utilização dos preços mais favoráveis no consumo de energia.